Deus é muito bom para cada um de nós. E eu quero convidar você hoje a estudar sobre a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? A palavra de Deus, a Bíblia, Sagradas Escrituras, né? Então hoje nós vamos falar sobre o estudo da palavra de Deus, o estudo das Sagradas Escrituras, né? Então a Bíblia é uma biblioteca, né? Uma biblioteca de livros. Então, essa biblioteca é composta de 66 livros, escrita por cerca de 40 autores durante 1.600 anos. Então, a gente só tem esse arcabouço, né, vamos dizer assim, todo esse complemento, né, inspirado por Deus, por causa que nós tivemos também homens que se permitiram ser usados por Deus para que esses livros fossem escritos, né? Então a Bíblia ela tem as suas divisões, né? Novo Testamento, Antigo Testamento, né? Nós temos aí Pentateuco, e temos outras também variações dentro da própria Bíblia, porque é um composto de livros, né? Então, é uma organização de livros. Então, precisamos entender isso para que a gente possa compreender o estudo melhor e aprofundado da palavra do Senhor, né? Então, tivemos aí o testemunho de milhares, né, de pessoas que deram suas vidas para que essas verdades estejam ao nosso alcance hoje, né? Então, a Bíblia ela é capaz de transformar as vidas, né, de pessoas que muitas vezes foram blasfemas, né, irreverentes, né, pessoas de comportamentos ébrios, né, sombrios, criminosos, né, pessoas não confiáveis, ladrões, desonestos, né, pessoas adúlteras. Então, para todos nós, pecadores, assim como eu, você, todos nós, a Bíblia é um modelo de regra e de fé. Então, precisamos compreender, estudar a Bíblia para que sejamos cristãos diferenciados para um mundo que muitas vezes tem outras vontades, outras características, muitas coisas que não são a vontade de Deus, tá bom? Então, vejamos a Bíblia na perspectiva de Jesus. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se nós precisamos nos santificar pela verdade ou através da verdade na verdade, devemos então ser pautados através da Bíblia, assim como João 17 diz. Então não adianta você querer ser santo sem estudar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é luz para nossos caminhos, assim como diz a palavra, né? Então a palavra de Deus ilumina os nossos caminhos para que a gente busque realmente uma santidade correta, com princípios legais, diante da palavra de Deus e diante daquilo que Deus quer para cada um de nós. Então, para Jesus, a Bíblia é a fonte da verdade, né? E o desafio aí de entender a Bíblia, eu sei que muitas pessoas também têm esse desafio, e eu te convido a você a gente explanar um pouco nesse contexto aqui desse vídeo, para a gente começar a entender. Então, em Atos capítulo 8, versículo 26 a 31, muitos estudam, mas não compreendem, né? Então, eu digo para vocês o seguinte, né? A compreensão requer a ajuda do Espírito Santo. Não adianta a gente querer estudar a Bíblia de acordo com a nossa própria vontade, a nossa própria capacidade. Se não for a vontade de Deus, se não for o Espírito de Deus para nos ajudar a entender sobre a palavra de Deus, nós não vamos sair entendidos e compreendidos daquele estudo. Então, precisamos da presença do Espírito Santo. O nosso maior engano é querer fazer as coisas segundo a nossa vontade, segundo a nossa intelectualidade, porque muitos que estudam a Bíblia podem até ter intelecto, mas pode ser que não entendam, porque não adianta ter só intelecto, é preciso também estudar a Bíblia segundo o Espírito Santo de Deus. E também as pessoas que não têm tanto conhecimento, se tiverem focados na palavra de Deus, buscando o Espírito Santo, orando antes de abrir a palavra de Deus, com certeza vão entender a palavra de Deus. Mas é um processo de estudo contínuo ali, de
se prender no texto, de examinar o texto, examinar os verbos, examinar os artigos, verificar o que a palavra quer dizer, as palavras repetidas, o que o contexto quer dizer para cada um de nós e o que a Bíblia vai trazer então para a nossa vida, né? E muitas vezes o texto ali tem vários significados para a nossa vida. Às vezes a gente está num período na nossa vida que ele tem uma mensagem e num outro período na nossa vida mais tarde, a Bíblia vai ter outra mensagem, né? Você vai aprender do texto outra questão que você não tinha percebido anteriormente. Então a Bíblia, ela sempre se renova. É um livro sensacional. A Bíblia é segundo o Espírito Santo de Deus e ela tem uma orientação para cada um de nós. Então é uma palavra viva, não é uma palavra morta, né? É uma palavra que transforma, uma palavra que fala a cada um de nós. Então, meus amigos, a maneira correta de estudar a Bíblia, segundo Lucas 24, 27, a gente tem que entender um pouco mais. Então, comparar os textos sobre o mesmo assunto é necessário, né? Então, precisamos comparar textos. Não é só pegar um texto, beleza, esse texto totalmente é verdadeiro, pronto, acabou. Por isso que existe várias pessoas que fazem uma interpretação equivocada da palavra de Deus, pegando um versículo e assim chegando à teoria que lhe convém. Não, a palavra de Deus é um contexto. Você tem que pegar ela, estudar, comparar, verificar no Antigo Testamento, verificar no Novo Testamento, organizar os pensamentos e entender aquilo que a mensagem quer dizer para você na totalidade. Então, temos que ter compreensão textual, né? E aí, ao longo do tempo, você vai compreender também. Mas deixa o Espírito te falar para que você vá compreendendo. E converse com outras pessoas também para tirar suas dúvidas. Não seja precipitado demais, tá bom? Vamos juntos, então. Buscar outras passagens que expliquem esse assunto. Então, é o que eu já falei anteriormente aqui, buscar sempre palavras que expliquem o que você está estudando, tá? Então, estudar, né, sem pedir a orientação do Espírito Santo é uma coisa terrível. Se você não pedir a ajuda do Espírito Santo, com certeza você vai começar a se equivocar, tá? Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos dá a inteligência e a sabedoria para que possamos compreender. Às vezes a gente quer compreender as coisas segundo a nossa lógica humana. E segundo a lógica de Deus, a gente deixa de lado. Não. Precisamos do Espírito Santo cada dia em nossa vida. Sem o Espírito Santo, sem a interpretação lógica no sentido espiritual, né? Sem Deus, como você vai entender a palavra dele? Então não adianta. Então o Espírito Santo foi dado a nós para que a gente possa compreender melhor a palavra de Deus, né? Então precisamos entender como estudar um assunto ao longo das Escrituras. Então, para isso, tudo isso que eu falei aqui, nessa perspectiva, nos ajuda a ter um conhecimento sobre tudo que a palavra de Deus nos revela e nos faz entender sobre essa questão da Bíblia, né? Então, os benefícios do estudo da Bíblia, né, em João 5,39, nós vemos que encontramos a vida eterna através, então, do estudo da palavra de Deus, né? Deus, Jesus, se revela através da palavra. Deus, o Espírito Santo, se revela através da palavra. Deus Pai se revela através da palavra. Então, sem a verdade, nós não conseguimos nos libertar das palavras do maligno, das palavras pecaminosas, do pecado. Nós não conseguimos sair desse contexto, né, irreal, ilógico, desfavorável àquilo que nós temos de bom. Muitas vezes a gente quer buscar a palavra, mas vivemos uma vida torta. Mas quando a palavra de Deus, através do Espírito Santo, nos toca interiormente, aí sim, o pecado é transformado e nós somos tirados dessa vida de pecado, somos transformados, na verdade, nós somos transformados, e essa vida de pecado é tirada de nós e nós nos tornamos, então, mais santos segundo a vontade e a palavra do Senhor. Então, a Bíblia é inspiração exata para cada um de nós. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? Então ali foram inspirados através do Espírito Santo. E até hoje nós
temos essa capacidade de sermos inspirados pelo Espírito Santo se nós pedirmos, né? 2 Timóteo 3,16 diz assim, a palavra de Deus não é somente no Antigo Testamento, ela é um contexto todo, né? Então, muitas pessoas dizem que só o Antigo Testamento não é válido, tem que ser também o Novo, né? Como verdade, isso é o fato. Só o Antigo Testamento não adianta. Só o Novo Testamento também não adianta, porque a Bíblia é um contexto total. Então, precisamos entender que a Bíblia é de capa a capa. Não tem como você dividir ela ao meio, seguir uma parte e esquecer outra, não. Se Deus deixou ali para nós todos os escritos, é para a gente entender e compreender todos os sentidos, né? Então, a Bíblia é uma totalidade, né? A Bíblia é inspirada, totalmente inspirada por Deus. A Bíblia ela é útil para ensinar, né? Repreender, corrigir, educar na justiça. Então, assim, não podemos violar a Bíblia, né? No Êxodo 31:18 diz assim, os 10 mandamentos foram escritos diretamente por Deus. E eu acredito, e muitas pessoas não acreditam nisso. Deus apareceu para Moisés e tal, escreveu na tábua. Tudo bem, você tem o direito de discordar de mim, eu não vou dizer que não. Mas eu acredito sim que Deus realmente foi lá e escreveu. Que Deus apareceu ali para Moisés e nós tivemos então os 10 mandamentos. E pessoas inspiradas pelo Espírito, tivemos várias questões. Em Apocalipse 22:18-19 diz assim, ninguém pode alterar a Bíblia. Deus não muda a sua palavra. E também nós não podemos mudar a palavra de Deus, né? Os praticantes da Bíblia, nós que buscamos a prática da Bíblia, devemos entender Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados os que leem, ouvem, guardam as coisas escritas na Bíblia. Entende? Então precisamos entender e guardar, não modificar, segundo o nosso bel prazer. Quero recapitular com você aqui alguns pontos, né? Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade, né? Muitos estudam a Bíblia, mas não a compreendem. A forma correta de estudar é comparar as passagens, buscar explicações, orar, estudar um assunto ao longo das Escrituras. A Bíblia é inspirada por Deus em sua totalidade. Não podemos acrescentar ou retirar nada das Sagradas Escrituras. O compromisso de fé aceita toda a Bíblia como regra de fé, não meramente partes da Bíblia. Toda a Bíblia ela é contextual. Desejo dedicar tempo ao estudo diário da Bíblia. Então, eu convido a você a se dedicar a cada dia a estudar a palavra de Deus e a abstrair o conteúdo riquíssimo que a palavra de Deus tem para você, de todo o ponto de vista espiritual, pessoal, porque a Bíblia tem orientações diversas para você. Farei o possível para colocar seus ensinamentos em prática. Então, coloque a Bíblia em primeiro lugar na sua vida e coloque os ensinamentos dela em sua vida. Tá bom? Eu vou deixar algumas perguntinhas aqui para você responder segundo a palavra de Deus, tá bom? Vou deixar aqui nos comentários e você pode aí responder, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe você hoje e sempre e que nós tenhamos aí dias maravilhosos segundo a palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal e você possa me ajudar nesse trabalho evangelístico e que possamos então alcançar inúmeras pessoas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você e eu quero convidar vocês para uma breve oração. Santo querido Deus, derrama tuas bênçãos sobre todos nós, conduza a nossa vida, nos ajude a entender que a tua palavra é em nossa vida mais do que nós mesmos. Sem ti, Senhor, nada podemos fazer, nada podemos ser. E através das suas sagradas escrituras, o Senhor fala conosco a cada dia, a cada manhã. Derrama tuas bênçãos sobre nós, é o que te pedimos, te louvamos e agradecemos. Em nome e por amor de Jesus, hoje e sempre. Amém. Até a próxima, meu amigo, e deixe seu like, se inscreva e até a próxima.